Olá, não sei quem está por aí, quem conseguiu chegar. Boa tarde a todos. Em 5 minutinhos vamos começar a nossa conversa sobre a contribuição da ciência da psicomotricidade para esse período de quarentena, né? Esse período de isolamento social que todos nós estamos vivendo, vivenciando, passando por ele. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Rangel Luz. No meu Facebook, a página Gabriela Rangel Profissional, né? Sou psicomotricista, terapeuta psicomotricista humanista, mediadora de inclusão social, mediadora de trabalho educacional e terapêutico com pessoas com deficiências. Oi, Denise. Oi, Cristina. Sejam bem-vindas. Saudades de vocês duas, né? Então, gente, hoje eu resolvi fazer uma live. Vou até botar uma musiquinha de fundo aqui, porque o pessoal tá chegando, né? Mas eu resolvi fazer essa live, uma live mais para falar da importância dessa ciência da psicomotricidade nesse momento que a gente está vivendo. O que essa ciência, o que essa terapêutica pode nos ajudar? Oi, José Otávio, Cláudia Cunha, Roberta, prazer, sejam bem-vindos. Como eu já estava falando, né, Gabriela Rangel, falando aqui, terapeuta psicomotora e humanística, mediadora de inclusão, tenho um trabalho também bastante, desculpa a paradinha, né, mas vamos seguir em frente. Então, por que eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre a terapêutica da psicomotricidade ou a ciência da psicomotricidade para esse momento que nós estamos vivendo? Então, eu vou fazer algumas lives, né, durante as semanas que vão se seguir, tá? Mas hoje eu pensei em começar da gente conversando um pouquinho sobre a ciência da psicomotricidade, né? Não sei se a Roberta, que está aqui, Soares, de outras pessoas, tem conhecimento desse assunto, o que é muito importante. Vocês podem dar também suas opiniões, fazer algumas perguntas. Mas se a gente for pensar, vou abaixar um pouquinho a música aqui. Psicomotricidade, a própria palavra já está falando. Psi, né, está falando de todo esse contexto, dessa dimensão, que eu prefiro falar, né, da emoção, do pensamento, da cognição. A gente pode pensar aí também do campo do simbolismo, né? Então, psi, da psicomotricidade, vai falar disso, tá? Vai falar das dimensões psíquicas, somáticas, né? E simbólicas. Aí a gente parte para... É uma tríade, né? Um tripé que a psicomotricidade atua. Né? A segunda dimensão seria ligada à motricidade. Então, psico, quando fala do co, esse co aí é de corpo, é de corporeidade. Então, vai falar da dimensão física, somática, dessa dinâmica que a gente tem da estrutura somática. E motricidade, o nome já está falando, né? Vai falar sobre a dinâmica desse eu, dessa dimensão psíquica, dessa dimensão cognitiva, dessa dimensão do pensamento, da emoção, do simbólico. Vai falar da dinâmica corporal, somática, e vai falar também dessa dinâmica da vida, do movimento da vida, né? Dessa biodinâmica da nossa vida. Então, por que a psicomotricidade, ou essa terapêutica, ou essa ciência, ajuda tanto a gente na hora de passar por um momento como esse, que na verdade é um momento inédito na vida de todos nós, né? Com certeza, nós nunca vivenciamos esse tipo de situação, né? E olha o que pedem pra gente: o isolamento social, desculpa a parada, ou a quarentena mesmo, né?
ou a dinâmica da vida, que algumas pessoas têm que se lançar, né, para a dinâmica da vida, ou seja, o trabalho de algumas pessoas não pode ter essa possibilidade do isolamento total, como algumas pessoas podem fazer, né? E alguns estão até mesmo na linha de frente no combate dessa situação, que são as pessoas que estão na área de saúde, né? E áreas afins à vida, relações humanas, relações, certo? E quando a gente fala da perspectiva do meio, né? Quer dizer, o homem com ele mesmo, o homem com o ser humano com o outro, o ser humano com o meio ambiente, o meio maior, né? Quer dizer, essa dimensão de estar conectada com o planeta, com o mundo, com as coisas maiores. Então, do micro ao macro. O que isso pode, de alguma forma, essa ciência pode nos ajudar? Bom, eu vou fazer o seguinte, né, gente? Porque o assunto, ele é um assunto muito amplo e o momento que a gente está vivendo tem várias perspectivas desse momento, né? Vamos tratar hoje aqui na perspectiva do isolamento social, tá? A perspectiva do isolamento social não é a perspectiva, não é a mesma perspectiva vivencial das pessoas que estão adoecidas com Covid e estão em quarentena, em isolamento por quarentena em casa. É muito diferente da pessoa que não está virótica e ela está exercendo o seu isolamento social. E é diferente também da perspectiva da pessoa que está adoecida com vírus e está precisando do hospital, né? E em que nível hospitalar essa pessoa está? Também são outras dimensões desse assunto. Hoje aqui eu pensei a gente tratar do isolamento social, né? Que é essa perspectiva que muitos de nós estamos vivendo, que é da gente não estar, a princípio, né? Porque não há testagem ampla no Brasil, né? Mas a princípio, vamos supor, a gente não tenha ainda, né, o vírus conosco. Então, a perspectiva do isolamento social. Essa perspectiva do isolamento social, a psicomotricidade ou essa ciência, ela contribui sim. Eu, pelo menos, estou me beneficiando muito de tudo que eu aprendi, com que eu trabalho, com que eu venho exercendo ao longo da minha vida profissional, né? Então, vamos lá. A primeira questão que me vem é assim: se a gente pensar na dimensão do eu, do ser humano, eu, né? A gente começa por aí, quer dizer, nessa perspectiva, eu até fiz alguns escritos aqui que eu achei importantes. Nessa perspectiva do eu, a gente não pode esquecer, por exemplo, do que a gente já vinha carregando na nossa vida, com o nosso eu, né? Então, tanto psiquicamente como na nossa dinâmica, quanto as nossas somatizações, isso não vai parar porque a gente está em isolamento social, né? Isso continua, é a linha da vida, é a dinâmica da vida. Na verdade, não existe esse parar é uma ilusão, né? O isolamento social parou tudo, parou o mundo, parou o planeta. Não, nada parou. As perspectivas é que estão diferentes, né? O movimento da gente é que está diferente. Oi, André, prazer te ver aqui, viu? Seja bem-vindo. Saudade de vocês também. Então, a perspectiva é que mudou, mas não tem nada parado. Aqui dentro não está parado, lá fora não está parado, dentro da gente não está parado, as nossas relações não estão paradas. Elas estão, talvez, passando por uma outra dinâmica. Aí sim a gente pode pensar. Então, pensando nesse prisma do eu, né, do ser humano, que é a primeira ponta que a psicomotricidade vai colocar, essa ciência, essa terapêutica, é quem nós já éramos, quem nós somos, né? Antes, durante, o depois nós não sabemos ainda, mas antes e durante esse processo, quem nós somos, o que nós carregamos de história, né? Quais são as nossas somatizações psíquicas ou físicas, porque nada disso para a entrada do Covid ou para a não entrada do Covid. A gente permanece, se a gente estava com alguma questão de fisioterapia, a gente continua com essa questão. Se a gente estava com alguma angústia por outras situações da nossa vida, por outras
outros caminhos, essa angústia ela não vai ficar num canto paradinha lá esperando para quando a quarentena acabar ou a sociedade se sentir mais amparada e poder retornar, né, para os seus afazeres, para as suas coisas, né? Não quer dizer que aí ela retorna. Não, as nossas somatizações, elas permanecem, né? Os nossos simbolismos, dos nossos receios ou não receios, as nossas felicidades, vamos falar de alegria também, as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias, pequenos alcances, pequenas prosperidades que a gente alcança, ela não vai embora, ela está ali, né? Ela também não está parada esperando quando o isolamento social acabar eu volto a viver. Não. Então, o primeiro ensinamento que essa ciência vem a nos apontar é que, primeiro, a vida é movimento. Ontem, gente, eu assisti um filme bárbaro, vale a pena assistir, A Vida e Obra de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci foi um homem que apontou, acho que foi o primeiro psicomotricista da Terra. De repente cheguei a essa conclusão. Talvez o primeiro psicomotricista, o primeiro engenheiro físico, e por aí vai, né? Pintor, também escultor. Mas a verdade é que o Leonardo da Vinci, nesse filme eu pude refletir também, ele traz essa concepção da dinâmica da vida. Eu posso estar sentado na beira de um lago, mas o lago está acontecendo e eu também. E entre nós também está acontecendo muita coisa, né? Então, primeiro ponto aí, gente, que eu acho que a psicomotricidade pode ajudar, é a gente não se sentir suspenso. Nada está parado. A vida realmente é dinâmica. Então, eu posso estar na minha casa, eu posso estar na casa de um parente fazendo meu isolamento social, mas eu estou em dinâmica, né? Eu continuo tossindo, ó. Eu já estava com uma alergia. Essa alergia não some do nada, porque não pode ter alergia, porque não. E essa é uma questão também, né? Que a gente continua com as nossas questões, sejam de alergia ou não alergia, da coluna, não coluna, ou do rim, ou emocional, né? Questões que a gente vinha trabalhando emocionalmente, elas continuam. Não sei se vocês concordam comigo. A gente não coloca numa caixinha para viver o isolamento social e depois eu pego da caixinha, boto em mim de novo e eu viro de novo a Gabriela. Não. A gente continua, a vida da gente é assim, né? Então, o primeiro exercício é esse, quando você entrar num processo de angústia, porque o isolamento, o nome já fala, né, gente? Aliás, o nome é horrível, né? Isolamento social, né? Na verdade, deveria ser proteção social, afastamento por proteção, alguma coisa assim. Mas a palavra isolar já é uma palavra muito difícil da gente estar recebendo ela, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Rêmia, Júlio chegou, oi Júlio. Então, a Rêmia é minha colega de trabalho, já trabalhamos muito juntas, né, Rêmia? Rêmia é fisioterapeuta, professora de educação física, está aqui conosco. André, né? André, nos conhecemos lá na COP, na UFRJ. Júlio César é professor do Estado, diretor da escola Seja IBC. Enfim, outras pessoas que estão presentes também. Então, gente, continuando o nosso papo, tá? Então, vamos combinar que nada parou, né? Que a gente está nesse processo. Vamos tentar enxergar a palavra isolamento por um outro prisma, não querendo botar panos quentes, não, porque é realmente inédito. Nenhum de nós viveu isso, né? Nenhum de nós. Eu acho que é uma situação completamente adversa, completamente diferente, triste, né? Não é uma forma da gente se conter em casa ou se conter em algum lugar que a gente está feliz, né? Que virou umas férias ou virou, oba, né? É difícil, não tem isso. Agora, ao contrário, é muito triste, né? É difícil, mas a gente pode ver esse momento como um momento, sim, de uma revisão, não de rever tudo, que a gente tem que rever também, porque tem gente que entra numa assim, eu preciso rever tudo que eu não conseguia fazer nos últimos anos da minha vida, eu vou fazer agora, nesse tempo e nesse momento do isolamento social. Também não é isso. Eu acho que assim, a psicomotricidade ensina a gente que é isso, que nós não somos seres que param e não param, que liga e desliga, não somos máquina, não estamos preparados para nada. A gente vai se preparando, a gente vai se reorganizando, é uma reorganização ativa, né?
E a nossa psique, o nosso emocional, ele não é separado do pensamento ou do corpo ou da dinâmica da vida. É tudo realmente junto. Daí o nome psicomotricidade. O segundo olhar que a gente tem que ter, né, que eu acho que a ciência pode, essa ciência pode nos ensinar, é as interrelações com os outros. E essas interrelações, elas também não são feitas de forma nova. Ah, agora eu sou uma nova pessoa porque eu estou em isolamento social, então tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me relacionar, né, com meu marido, minha esposa, meu filho, meu tio, minha tia, o padeiro da esquina, de uma outra forma, sei lá o quê. Não. Talvez aí sim a gente tenha um ganho muito grande. Eu acho que é onde a psicomotricidade nos ensina que toda oportunidade de interação com o outro, que a gente possa estar, né, construindo novas possibilidades disso ter mais saúde para a gente, para o outro, aí é muito interessante. Porque a ideia da gente, né, da multiplicação, é a ideia da gente estar podendo soltar um pouco as nossas amarras. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, olha que interessante, nós estamos contidos, né? Já falei para vocês que eu não gosto muito da palavra isolamento social, mas nós estamos numa contenção social. Mas, por outro lado, internamente, nas micro-relações nossas, seja ao vivo ou assim como nós estamos, a gente pode soltar as nossas amarras um pouco, sim. Experimentar isso. Eu tenho visto muita live de pessoas propondo dancem, procurem fazer movimentos que você não faz, cantem. Você tem algum instrumento em casa? Você gostaria de cantar? Talvez seja uma oportunidade também de experimentos, né? Porque eu acho que isso traz sim digamos assim, um período de atravessamento de uma condição contida, onde a gente possa estar também acrescentando elementos para daqui a pouco a gente poder estar devolvendo para a sociedade, para a gente mesmo também, né? Então, como é que eu posso estar nessa contenção? Eu estou falando só do isolamento social, tá, gente? Eu não estou tratando as pessoas que estão adoecidas em quarentena em casa. Esse assunto é uma outra live, né? E também as pessoas que estão hospitalizadas. É um outro momento que a gente pode conversar. Mas o momento de contenção social, que, entre aspas, não estamos com Covid, porque não fomos testados também, né? Mas se estamos também, estamos com ele e ele conosco, e a gente está podendo reagir, né? Está podendo viver, está podendo atravessando por essa contenção de uma forma menos agressiva, né? Mais saudável, né? Então, essa dimensão da psicomotricidade, eu com o outro, a gente pode sim experimentar situações muito interessantes, né? Eu tenho visto muita atitude também de pessoas que que eu não esperava, até de mim mesma, né? Não sei se vocês também já estão se colocando assim. E se eu fizesse assim? E se eu mudasse um pouco essa forma né, de exercer esse tipo de movimento ou de coisas que eu faço? Essas questões são interessantes, eu acho que são muito importantes, né? Pessoas que tomam atitudes até de muita solidariedade com o outro, quer dizer, cresce um pouco essa dimensão de que eu não me basto. Eu acho que isso, a psicomotricidade, a psicologia, todas as ciências que tratam dos humanos, né, vão poder estar apontando para isso. A gente não se basta. Essa ideia de uma sociedade que se auto-basta, o ser que se auto... Oi, Cláudia, tudo bom? Seja bem-vinda, querida. Ah, que bom que você está gostando, né? Se quiser fazer alguma perguntinha, faz, tá? Então, gente, essa ideia da sociedade, do homem, do ser humano, da pessoa humana que se auto-basta, realmente a gente vai entrar estamos entrando todos nós, eu acho, né? Num período de muita reflexão, de muito aprofundamento nisso. Porque não tem isso, não tem essa autossuficiência em momento nenhum na vida humana. Ah, mas a interdependência é quando eu dependo do outro. Mas quem não tem a interdependência com alguém? Como assim você se auto
auto tudo, não existe. Então, é momento da gente se permitir, né? Se permitir essa possibilidade de se dizer assim, não, eu não me basto sozinho, né? Na verdade, eu tô junto com o outro. Todo mundo, todo mundo tem interdependência. Todo mundo tem. A dependência não é financeira, a dependência não é uma ou duas ou três pontos da vida da gente. A interdependência é humana. Nós somos seres interdependentes. Então, a psicomotricidade, quando ela vem, essa ciência, e quando a gente aplica isso na prática com o cliente, com o paciente, a gente vai o tempo todo no trabalho, né? E aí dá para aplicar isso na vida da gente também, tá vendo essas possibilidades, né? Eu estou comigo, mas estou com o outro, estou com os outros, estou entre, né? Então é muito importante a gente ter essa dimensão do outro, não com o outro que está lá, mas o outro que está dentro de mim. E às vezes o outro também dá limite, não quer dizer que o outro tudo pode, ou eu tudo posso. Às vezes o outro é dar o limite. Como é difícil, por exemplo, as pessoas têm relatado muito durante essa contenção social do sono, né? Como é difícil você começa a criar um parâmetro de comparação com aquele sono do dia a dia, de quem trabalha, de quem tem horário, de quem levanta, de quem isso, quem aquilo, os compromissos. E quando isso se rompe, realmente há uma desorganização, que isso é natural, gente. É uma questão biológica, uma questão, né, de uma dinâmica da vida. Mas não quer dizer que uma nova dinâmica não possa ser exercida por você, experimentado, ou até mesmo mapeada. Não, hoje é sábado, amanhã é feriado, eu vou acordar, vou tentar acordar tal hora, dormir tal hora, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. De manhã eu quero descansar, à tarde eu quero trabalhar nas minhas coisas, à noite eu quero ouvir uma música, eu quero ver um bom filme, eu quero ligar para pessoas, né? E saber como as pessoas estão. Então, tem esse momento. E a outra dimensão da psicomotricidade é quando a gente fala do ser humano com o meio que ele vive, né? Com o todo. E esse com o todo é o macro mesmo, é tanto a questão ambiental quanto a questão de uma psique planetária, né, cósmica, de uma dimensão maior mesmo, que eu acho que muito a gente está conhecendo. Quem não pensava sobre isso e não criava essa reflexão, acho que está criando agora, né? Assim, quando a gente vê uma questão que é planetária, do nosso planeta, da nossa Terra, da nossa Gaia, né? Aí a gente começa também a... Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas é uma boa oportunidade de ampliar horizontes, né? Não só essas fronteiras de pegar o avião, como está pertinho, como está fácil agora pegar um avião, o mundo está globalizado. Eu acho que isso tudo são questões, entende? Mas o mais importante é como é que eu posso ampliar a minha consciência. A consciência que eu, ser humano, tenho um mundo, uma vida, uma dinâmica em mim mesma, uma dinâmica com a inter-relação com os outros seres. E aí a gente não fala só do ser humano, a gente fala de todos os seres vivos, né? A gente fala dos animais, a gente fala das plantas, a gente fala dos peixes, enfim, do ar que a gente respira, essa consciência mesmo, né? Que todo ser vivo eu posso estar me interrelacionando, né? Muita gente relatando, por exemplo, que está conversando com as plantas. Ah, pirou. Não, não pirou. Tem uma vida ali, tem uma dinâmica ali. Você plantou, você está ali, você molhou, você regou, você colocou no sol, tirou do sol, né? Então a visão planetária, ambiental, ela também é vista dentro da ciência da psicomotricidade, né? Então todas essas dimensões, essas três dimensões, elas podem ser regadas de consciência. Eu acho que o grande trabalho que a psicomotricidade nos abre para a gente estar o tempo todo um pouco nessas três perspectivas, nas três dimensões. Ainda tem gente que fala da quarta dimensão, que a psicomotricidade não trata, tá? Não aprofunda isso na ciência da psicomotricidade, mas muitos psicomotricistas
É o meu caso, por exemplo, que sou também terapeuta humanística. A gente vai também em outras áreas, que seria a área espiritual, né? A área de uma dimensão mais espiritualizada, mais cósmica do homem. Porque, enfim, para alguns de nós, eu não vou aqui falar em nome de todos os psicomotricistas, tá? Eu conheço alguns que tratam também dessa dimensão dentro da sua terapêutica. Meu caso, eu trato, eu incluo, eu somo com as experiências que eu venho tendo ao longo da minha vida no plano da dimensão espiritualizada, né, que é a dimensão mais sutil. E aí entram outras áreas de trabalho que se somam a isso, né? Mas queria deixar aqui para vocês essa reflexão que a psicomotricidade pode nos dar. Que dinâmica é essa, né, que eu posso dar no momento onde pedem para eu conter uma dinâmica que eu vinha fazendo? Veja bem, a contenção social, ela não vai dizer para você que você tem que se conter totalmente, que você tem que se isolar, que você tem que se prender, que você tem que estar excluído, ou excluir alguém, ou excluir a todos. Não é isso. A contenção social, que é muito dura, né, para os seres humanos, que nós somos seres interrelacionais, né, é uma possibilidade da gente conhecer, aprender mesmo outras dinâmicas da vida, como essa que eu estou tendo aqui com vocês, né? Nunca pensei que fosse tão importante estar passando essas informações assim, conversando, né, sobre a terapêutica da psicomotricidade com pessoas que estamos assim pensando sobre o assunto, né? Tem gente que me perguntou assim: você vai fazer alguns exercícios? Não, hoje a ideia era a gente só realmente conversar, tá? Sobre a ciência da psicomotricidade, né? Eu acho que é uma ciência muito nova, ainda no Brasil, muito pouco falada. Eu trabalho com isso desde os anos 80, né? Quando eu conheci as primeiras pessoas que trouxeram esse tema para o Brasil. E de lá para cá eu sou formada em educação física, foi minha primeira formação. Dentro da educação física mesmo eu conheci a psicomotricidade, dali eu fui conhecendo outras áreas da psicomotricidade, fiz várias formações terapêuticas, psicologia, acabei fazendo uma formação em psicologia, enfim, então você vai trabalhando outras composições, né? Mas a psicomotricidade ela é muito interessante, porque a gente se abre um caminho da gente se autoacompanhar também. E aí fica o convite para vocês. Quem quiser fazer um exercício, que é bem interessante, você pega um caderninho, assim, uma fichinha, né? E você divide essa ficha em 3 ou 4 dimensões. Aí vai de você também, né? A primeira dimensão, que é a dimensão do ser humano, eu, a pessoa humana. Então, qual a minha trajetória, né? A consciência de que eu tenho de mim mesmo. Aí vai as minhas somatizações, os meus ganhos, as minhas vitórias, as minhas prosperidades, aquilo que os meus limites, enfim, vai tudo ali, né? A dimensão interrelacional, de interrelação com os outros, seres vivos, e aí, né, como eu já falei, entre os seres humanos, entre os animais, entre as plantas, entre toda essa vivência de dinâmica com os outros seres, né? Então, como é essa minha dinâmica? Escrever um pouquinho sobre isso é um exercício muito legal. A terceira dinâmica, que sou eu, o ser, né, o ser humano, com a dimensão planetária, com a dimensão maior ambiental planetária. E para quem quiser a dimensão espiritualizada, né, quer dizer, qual a sua consciência cósmica de si mesmo, do mundo. Façam esse exercício, é muito interessante, né? Experimentem isso, porque de certa forma é um autolembrar do nosso processo, porque você não precisa suspender você mesmo de tudo que você vinha vivendo. Agora parou tudo. Eu tenho escutado muito isso, né? Outro dia fiz um atendimento online e a pessoa falou para mim assim: eu tô com o sentimento de que tudo parou na minha vida, né? Tudo parou, tá? Tudo foi por água abaixo. E aí eu convidei ela a pensar sobre a trajetória, né? Assim eu tenho feito comigo também,
né? Então, como que você pode pensar em termos de trajetória? Claro que como o mundo está em mudança, está em dinâmica, e a gente está vivendo uma outra forma, uma outra dinâmica planetária em função da situação do Covid, que convidou a gente para, né, para criar algumas rupturas, né? Então é difícil, mas se pensar por essa forma, essa pessoa mesmo, né, a gente fui conduzindo ela assim, mas qual era a sua trajetória antes da contenção social? Ela não está em quarentena, em isolamento por doença, ela está em contenção social, que as pessoas estão chamando de isolamento social, né? Eu falei, qual é a sua trajetória? O que que você vinha fazendo? O que que você tinha de ganho? O que que você já vinha com dificuldades, com limitações? O que que você pode dar continuidade agora ou não? O que que vai ter que reservar? O que que é possível, até ao contrário, né? Se dinamizar mais, né? Então é isso, gente. Eu acho que esse é o ponto de partida para essa conversa com a psicomotricidade, que nada está parado, nada, né? Eu estou aqui sentada, se eu parar aqui um pouquinho e olhar para vocês, mas tudo está processando, tudo está processando. E aí com vocês também, tenho certeza, né? Vocês podem estar até deitados ouvindo eu falar, não está nem aqui de frente para mim, né? Ah, eu estou aqui na cozinha fazendo meu bolo, eu estou deitada, eu estou no computador, eu estou atendendo uma pessoa que chegou, mas eu estou com a live ligada, não tem problema, você está em dinâmica, né? E até mesmo quando você senta um pouquinho e fica pensando, você está em super dinâmica interna, dormindo a gente está em dinâmica também, em movimento. Então, considerando a vida, a própria vida, movimento, né, a mesma luta, né, para se preservar ou para vencer uma doença, que no caso o Covid, é dinâmico, né? Então, assim, aumentar a imunidade, como que a ciência da psicomotricidade ajuda a gente a pensar em aumentar a imunidade? Quando ela coloca essas dimensões e eu vou me perguntando, eu vou meio cientista de mim mesmo, não é? Quais são os alimentos que eu posso usar? Será que a manga é interessante para mim, para minha imunidade? Eu já vinha comendo manga. Será que a banana, né, para alguns aumenta bastante a imunidade? Para mim aumenta? Será que é esse o meu alimento? Ou será que aumenta a minha imunidade um bom filme? Ou uma boa conversa, né, online ou ao telefone ou com alguém que está fazendo a contenção social comigo, né? Eu ouvi uma música, né? Eu escuto uma música e aquilo me traz uma, né, me traz uma contribuição para a minha imunidade. Então, quando a gente fala de imunidade para a ciência da psicomotricidade, ela carrega essas 3 ou 4 dimensões, né? Então, não adianta só eu fazer o meu exercício. Outro dia eu gravei, eu tenho um canal chamado Canal Gabriela Rangel Luz, podem entrar lá para assistir, tem vários vídeos, e eu coloquei uma respiração, um exercício que eu fiz assim, uma sequência de exercícios mais voltados para a coluna, para alongamento. Não quer dizer que esses exercícios não sejam fundamentais, né? Todos são, tudo é importante para a imunidade, né? A saúde emocional, a saúde simbólica, a saúde com as frutas, com a alimentação. Às vezes, você tomar um cálice de vinho é a sua saúde, é a sua imunidade, né? Brindando com o outro, tendo uma conversa. E é isso, gente. E não se sentir culpado. Uma outra questão também cabe uma outra live, a culpa no isolamento social, que é outra questão que aparece, que tem aparecido com um cliente ou outro meu, que coloca assim, poxa, não estou atingido pelo Covid, estou podendo fazer o isolamento social e me sinto culpado por isso, me sinto entristecido por isso. Outros já se sentem, digamos assim, prósperos, né? Então, é uma questão para a gente ir pensando, né? Porque não é aconselhável a caminhar por esse caminho da culpa. Por quê? Porque as pessoas que estão mais adoecidas, elas vão precisar da gente. Às vezes, um telefonema, uma orientação, uma fala, tudo isso vai contribuir para a saúde imunológica, mesmo a pessoa que está lá dentro do hospital, né? Teve o caso de um rapaz que eu acompanhei, que ele saiu do hospital, conseguiu
vencer o convite, chegou a ter o respirador, tudo aquilo, mas ele recebeu, ele conseguiu ficar atento ao celular, aos amigos, à família, e aquilo foi dando a ele, em algum momento, uma força tão grande que eu acho que aquilo também reagiu junto com, claro, com toda uma possibilidade de reação somática dele, né? Então é isso, gente. Fica aí hoje essa dica bacana. Também tem a dimensão espiritualizada, né? Que depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam divulgar esse trabalho que eu venho fazendo. Eu estou atendendo no momento assim, dessa maneira, como se fosse uma live, ou a gente faz uma interação maior pelo WhatsApp, né? Que um vê o outro, né? É diferente. Então a gente faz um atendimento pelo WhatsApp, com hora marcada e tal. E aí a gente consegue também fazer alguns exercícios, porque tem exercícios, né? Tem atividades psicomotoras que ajudam a gente a entrar nessas conexões dessas dimensões, né? E que com isso a gente, né, cria um pouco mais de saúde, cria alegrias, né? Para a gente poder seguir adiante nesse isolamento social, nessa contenção, né, que a gente está precisando fazer para poder, né, tá junto com os outros. Na verdade, pense nisso, vou deixar isso aí para a gente pensar, tá? Na verdade, quando a gente faz o isolamento social, que eu prefiro chamar de contenção, por um pedido social, que a gente pode fazer, não é? Nem todo mundo pode, tá? Mas para quem está podendo fazer, pense no benefício que você está trazendo para né, para esse somar, né, direto, tá? Com todo o resto, né? Se a gente for pensar em termos de cidade ou de Brasil, então, em termos de Brasil e de Rio de Janeiro, tá? Então, a importância de se fazer a contenção sem estar com esse sentimento de culpa, porque você está com certeza contribuindo com né, com essa inter-relação entre os seres humanos, né, que é muito importante. Por isso é que você vê lá na ponta enfermeiros e médicos falando: fiquem em casa, porque é assim que você vai estar em comunhão com eles. Você vai estar reverberando nessa dimensão do cuidado. Então, eu convido a todo mundo, nesse momento, a ser um pouco psicomotricista, a ser um pouco, né, trabalhar com cuidado humano, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. André Fernandes, obrigada que você gostou. Rêmia passou por aqui, Eliane Araújo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Semana que vem eu vou ver se, assim, complementando a esse bate-papo, né? Se aí eu vou fazer uma live falando um pouco para as pessoas que estão em quarentena, em isolamento, por estar com o Covid, tá? Elas estão com Covid, mas elas estão em casa, em isolamento, né, em quarentena por isolamento. Essas pessoas, é uma fala um pouco diferente, mas todo mundo está convidado a participar, tá? E uma terceira live que eu vou fazer, que é direcionado mais às pessoas que estão realmente em ambiente hospitalar, sejam elas médicos ou pessoas que trabalham em ambiente hospitalar com a saúde, sejam as pessoas que estão ali esperando serem atendidas, ou até mesmo numa situação de tentativa de recuperação, tá? Denise, tudo bom, querida? Gratidão também, que bom que você está aqui, né? Tava brincando um pouquinho com isso. E não se esqueçam, gente, do que eu chamo assim da alegria, né? Que eu acho que a alegria é muito importante, né? O ato de se alegrar, tá? E de que maneira você pode se alegrar, né? Não é dando risada, às vezes a alegria é realmente aquele cafezinho que você pode fazer, que você saboreia, né? Então, é você estar mexendo um pouquinho na sua terra, na sua planta, é você estar descansando um pouco mais, escrevendo, lendo, né? Ligando para as outras pessoas também, tá bom? Reserve esse canto da sua vida, né?
e se sentindo, ao contrário de isolado, se sentindo com. Começa a mudar esse prisma de consciência. Vê se não muda algumas coisas para você também, tá bom? Fica aí a dica. A gente vai falando, eu vou colocar essa live, né? Vou compartilhar, então se você quiser rever ela, você revê. E vou botar lá no meu canal também, canal Gabriela Rangel Luz, tá? Quem tá falando? Luiz Carlos. Apareceu Luiz Carlos, mas eu não tô vendo direito qual é. Live tem dessas coisas, né? Tô fazendo live pelo celular, então toca celular, isso e aquilo, tá bom? Olha, muita gratidão também, muito obrigada por quem acompanhou e é sempre um prazer. Se precisarem de alguma coisa, é só me procurarem. O meu telefone de WhatsApp é 021, né, Rio de Janeiro, 967062166. Cláudia está falando aqui, muito obrigada, estava precisando ouvir palavras assim, desse seu jeito, sobre culpa principalmente, alegria, café e nas plantas. É verdade, Cláudia. É porque eu venho me trabalhando, né, nesse ponto, e também venho me trabalhando com outros terapeutas, né? A gente se trata, né? A gente um trata do outro, né? Então, assim, teve momentos, né? A gente começa a se sentir culpado. Ah, como é que é isso? A outra pessoa precisa estar na rua, de certa forma, trabalhando, e eu estou podendo fazer minha contenção, meu isolamento social. Nossa, como é que é isso, né? Mas eu tive duas atitudes essa semana que me alegraram muito, Cláudia, que foi o seguinte, só vou contar isso para fechar, tá? Uma colega que trabalha na rede bancária e ela tá precisando ir, ela não tá de licença, ela não tá de férias, ela precisa do trabalho dela, né? E também era o trabalho dela, que ela gosta, vamos combinar que, enfim, tudo junto, né? Ela não virou outra pessoa, né? E aí, hoje eu tive coragem de estar conversando com ela aquilo que eu estava querendo falar para ela. Aí fui perguntando se ela estava se protegendo, se não estava, a gente foi trocando. Acabou que ela ficou muito agradecida. Ela falou, poxa, que legal você abrir o jogo, falar o que você pensa, se sentir preocupada comigo, porque as pessoas falam, mas às vezes ficam meio sem jeito de falar, porque estão podendo fazer o isolamento e eu não. E é tão legal algumas dicas que você acabou de me dar, né? Eu falei, mesmo lá indo trabalhar, você pode, olha só, preste atenção nisso, naquilo outro, porque a vida é dinâmica, né? E ela pode estar cuidando da imunidade dela, mesmo estando, de certa forma, tendo que enfrentar, não é? Mais abertamente essa situação. E também negociando. Eu falei, olha, não fica se sentindo culpada, negocia com o teu chefe, vê se vocês não podem fazer um rodízio para diminuir as idas, né? Então eu tenho feito muito esse trabalho assim com pessoas conhecidas que precisam estar nessa dinâmica maior da vida, né? Não estão podendo fazer totalmente a contenção, embora gostariam muito de estarem colaborando com a contenção, com o isolamento, de você poder estar dando toques, sabe? Às vezes a pessoa não se toca, não. Não é uma coisa assim da pessoa não querer fazer, não. Ela não se toca. Ela não tem, às vezes, tanta coisa para resolver que a pessoa não tem essa consciência, entendeu, Cláudia? Então, é legal pontuar. Quer ver um outro trabalho que eu fiz muito? Por exemplo, você pede alguma coisa na farmácia, o rapaz vinha entregar, né? Enquanto até agora não era obrigatório o uso da máscara, agora vai ser a partir de quinta-feira, né? Mas quando não era, os rapazes vinham sem máscara e tal, a maioria. Aí o que eu fazia? Eu botava a máscara, toda aquela indumentária para receber eles e conversava imediatamente. Você tem sua máscara? Você já pediu para o seu patrão? Ah, meu patrão não vai dar não. Sim, mas você não tem como fazer. Você viu quantos exemplos tem na internet? Faz, pede para sua irmã fazer, para sua avó, para o seu pai, sei lá. Deve ter lá onde você mora pessoas que estão fazendo. Eu fui fazendo isso com todo mundo que eu vinha encontrando assim, nessa situação de um entregador de um remédio, de um alimento, né? E deu muito certo. Alguns que até voltaram aqui me deram feedback, Cláudia. Poxa, que bom, Gabriela. Eu realmente minha namorada fez para mim. Agora eu carrego 2. Ele falou assim: a cada período de trabalho eu vou trocando a máscara e ainda boto o filtro. Quer dizer, olha que bacana, né? Quer dizer, a pessoa está trabalhando, porque ela tem esse tipo de questão acontecendo com a vida dela, mas ela pode estar se autoprotegendo, ela pode estar criando mais imunidades, ela pode estar também colaborando com
com toda essa contenção, mesmo ela estando indo e vindo, porque ela está indo e vindo, mas tem bem menos gente na rua. Então, bem menos circulação, bem menos possibilidade de contaminação, né? Então é isso, Cláudia. É bem legal pensar assim, que a gente está somando, que é um somatório, é uma rede. Imagina a gente em rede, né? Rede mesmo energética, entrelaçada, sabe? Pulsante. É muito legal isso, tá bom? Então, semana que vem eu vou fazer uma live dedicada mais a gente pensar as pessoas que estão acometidas do Covid e em quarentena em casa, tá? Se você conhece alguém, pode indicar para a gente conversar, até mesmo quem não está nessa situação, mas quer ajudar alguém ou quer dar esse toque para alguém, pode participar também, né? E vou ter uma outra live que eu vou fazer mais dedicada mesmo às pessoas que estão em ambiente hospitalar, nessa situação que precisam dar conta e precisam mesmo, né, serem cuidados e sair dessa situação e reverter o quadro e como é que isso realmente é possível, cada vez mais possível, né? A gente também tem que vibrar nisso. E aí vai da dimensão que eu também trabalho, tá? A dimensão cósmica, espiritual, que eu acho que a gente pode sim mentalizar, né? Cada um com a sua forma e emanar possibilidades cósmicas para que isso vá rapidamente sendo absorvido, que a ciência possa estar aí, né? Esses cientistas maravilhosos possam estar aí nos ajudando e as coisas irem passando, tá? Gente, é isso. Um beijo para vocês, uma boa tarde, noite, né? Aproveitem, se alegrem, se entristeçam, não tem problema se entristecer também, mas contanto que não perca o fio da dinâmica da vida, né? Que estamos todos, tá bom? Um grande beijo, forte abraço. Qualquer coisa podem me procurar, vou repetir aqui meu telefone, 21 967 06 2166. Beijo para vocês. Valeu.